abrir aqui o OpenGD77, o CPS, que faz aí toda a configuração do rádio já com o OpenGD. Já abri ele aqui. E assim, eu vou passar aqui também para vocês essa informação em relação a sempre que vocês forem utilizar o CPS do OpenGD, porque às vezes o pessoal tem mais de um modelo de rádio. Tem o Retevis, tem o Baofeng DM5R, tem o TYT, enfim. Não importa qual rádio que você vai usar, que esteja com o OpenGD, o CPS vai ser sempre o mesmo. Porém, vale salientar o seguinte, é bom você lembrar de quando for fazer a utilização, pessoal, aqui, ó, sempre aqui em Rádio Tape, selecionar a opção referente ao seu rádio. No caso, nós vamos utilizar agora o DM5R, que é a mesma referência em relação a esse aqui, o RD5R. Certo? Mas vocês vejam aqui que ele faz referência aqui, essa opção, aliás, né? Faz referência ao GD77, GD77S, ao DM1801 e assim sucessivamente. Se fôssemos utilizar esses modelos aqui, teríamos que selecionar essa opção. Então é sempre bom lembrar disso, para na hora que você for fazer a configuração, você não deixar marcado aqui a opção errada e fazer a configuração de um rádio onde na verdade teria que estar marcado para um outro. Então vamos lá, eu vou selecionar aqui, já está selecionado, e eu vou carregar aqui esse code plug, vou abrir na verdade, eu já salvei, mas eu vou só mostrar algumas configurações que eu fiz e que outros colegas podem fazer, baseado aqui nesse code plug meu. Vamos carregar aqui, abrir o code plug que está no rádio. Essa configuração aqui do meu code plug eu adaptei, fiz uma adaptação básica para o nosso amigo Paulo César, que é o PU2 Papá Romeu Bravo. Aliás, Bravo Romeu, PU2 Papá Bravo Romeu, nosso amigo Paulo. Esse rádio aqui vai para ele. Então assim, eu fiz aqui uma adaptação básica, uma coisa bem simples assim em cima do meu code plug. Bom pessoal, aqui as configurações dele, né, indicativo, o ID dele lá do DMR. Aqui nessa linha, né, nessa tela de abertura eu deixei aqui o nome, o indicativo, mas isso ele pode modificar, você pode fazer a modificação de acordo com aquilo que você acha mais interessante. Então vamos lá, o que interessa. O que vai nos interessar aqui, pessoal, na verdade vai ser os contatos, as zonas e os canais. Certo? O que foi que eu fiz aqui? Né? Basicamente, o que foi que eu fiz? Eu peguei o meu code plug, esse é o code plug que eu utilizo, e fiz aqui uma adaptação básica para o Paulo, onde lá posteriormente ele vai fazer uma adaptação melhor desse code plug para as necessidades dele. Certo? Como eu utilizo dois hotspots, eu tenho um hotspot Jumbinho com uma anteninha e tenho um hotspot Jumbinho com duas anteninhas, né? Que é o dual slot. Então no meu caso eu tenho duas configurações aqui para usar meus hotspots no mesmo rádio. Eu vou deixar isso aqui para o Paulo, mas isso aqui lá ele depois pode ou excluir ou até mesmo adaptar futuramente, caso ele venha a utilizar um hotspot, seja ele de uma antena, que é o hotspot 1, ou caso ele adquira um hotspot dual com duas antenas, já vai estar também aqui a configuração para o dual. Enfim, eu vou deixar nessa configuração para ele aqui, mas aí ele vai adaptar da melhor maneira possível lá para ele. Então aqui, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui o seguinte, eu vou abrir aqui esses canais aqui, esses primeiros aqui, ó, PU2 PBR Brasil, corresponde aqui ao TG Nacional 724, Broadmaster. Aqui está com a ID dele e aqui a frequência que eu utilizo, né? Mas digamos que lá ele queira utilizar, ele adquirir um hotspot e ele queira configurar nessa mesma frequência, não tem problema. Aqui já está o indicativo correspondente ao TG Brasil com o ID dele. O que ele pode fazer aqui de modificação
questão de potência, né, ou até a própria frequência em si, caso ele queira modificar, porque o demais aqui já está tudo configurado. Tá certo? Esse aqui seria correspondente ao hotspot de uma anteninha só, que é o que você transmite e recebe em uma mesma frequência. Ó. RX, TX, na mesma frequência. Certo? Então aqui eu já deixei configurado para o Paulo o seguinte, no hotspot de uma anteninha só, já está aqui o TG do 724 nacional, o Papo BR, o NBR. No caso aqui está o TG Pernambuco, porque é o TG que faz aqui dentro das configurações que eu utilizo, como eu estou em Pernambuco. Porém, ele pode modificar isso aqui para, caso ele queira, para TG, um exemplo, vamos supor, o TG São Paulo. Eu vou deixar aqui fazer um exemplo como que pode ser feito aí para o TG São Paulo. Então aqui, esses aqui, até o teste aqui, eu deixei referente aos TGs para um hotspot de uma antena. Aqui embaixo, como vocês podem ver, tem o 2 aqui, ó, se repete a mesma coisa aqui desses primeiros TGs, porém com a opção 2, que vai, isso aqui se refere ao dual slot, né? Se refere ao hotspot dual, né? Vocês podem ver que aqui ele tem uma frequência de RX e uma frequência de TX, obedecendo ali o offset de 5.000, né? E aí a mesma coisa, basicamente não muda nada, entendeu? PO2, PBR, Brasil Nacional 2, e assim sucessivamente, Papo BR, NBR, Pernambuco, e aqui o ecoteste, né? Isso aqui é o TG de teste, certo? Se refere ao TG para a gente fazer o teste. Então, esses primeiros canais até aqui em teste, como eu deixei aqui no começo, é o ecoteste, né, para o caso do hotspot de uma anteninha. E esses TGs, ou seja, esses canais aqui, para o hotspot dual, também até aqui o ecoteste. Aqui são as frequências analógicas e aqui são as frequências DMRs, no caso digital, de uma repetidora, digamos que tem uma repetidora local, certo? Eu coloquei aqui rep, exatamente me referindo à repetidora. Vai estar nessa frequência, porque é da repetidora DMR local que nós temos aqui, mas isso aqui é só fazer uma modificação. Digamos que lá o Paulo tem uma repetidora lá em 147060, por exemplo. Então ele só vai colocar o offset aqui de menos, no caso de mais, né, 600, o offset de 600, e fazer a configuração do TG, né, ou seja, da frequência para ele usar lá. E o resto já está configurado aqui. Nós já temos aqui o ID dele, né? E ele vai colocar, digamos que lá, seja, ele pode mudar aqui para repetidora SP, digamos que ele queira botar repetidora São Paulo, né? Tá no TG 724, e aí ele vai salvar. Só vai fazer essa correção aqui, no caso do TG não, da frequência, e salvar, porque somente isso. No demais não tem muito o que fazer, certo? Mas digamos que eu quero adicionar aqui, por exemplo, vou aqui em contato, se eu quero adicionar o TG São Paulo. Aqui já nós temos o TG Nacional 724, Papo BR, Net BR, TG Pernambuco, TG local, para no caso da repetidora local ter um TG local, ele já vai conseguir utilizar. Mas digamos que eu quero adicionar aqui o TG São Paulo, que é o TG 72444. 72444, grupo. Lembrando que sempre o slot 1 é para os TGs nacionais, no caso 724. Para qualquer outro TG que você venha a utilizar, é o slot 2. Né? Então a gente vai salvar aqui. Ele já está aqui, 72444.
né? Então digamos que nós vamos querer adicionar aqui o 724 às zonas, aqui são as zonas, né? Aqui no Hotspot 1, eu deixei até nomeado aqui, Hotspot 1, estão lá só os canais equivalentes ao Hotspot 1, ou seja, que seriam utilizados no Hotspot 1, que são esses aqui, né, até o teste. Esses aqui estão no Hotspot 1. Aqui no Hotspot 2 a mesma coisa. Eu deixei somente os canais com as TGs, no caso referente aí ao TG Nacional, Papo BR, NetBR, Pernambuco, referente ao Hotspot Dual, né, e o Ecotest, que é esse teste 2. Então vocês podem ver que faz referência a cada hotspot nessa minha configuração aqui. DMR local. Aqui no DMR local tanto pode adicionar as repetidoras locais como uma frequência digital, ou seja, local, para que você tenha melhor ali uma organização, né? Vamos dizer assim, das zonas. Aqui uma zona eu deixei com o analógico, com as frequências analógicas, nas quais eu utilizo aqui o Ecolink, 4810, essas aqui e assim sucessivamente. Ou seja, tudo que for analógico eu coloco dentro dessa zona. Então vamos lá, digamos que eu quero colocar nós criamos aqui o contato 72444, que é o TG, isso aqui é o TG de São Paulo. Aí eu quero adicionar, digamos que eu queira adicionar aqui dentro do Hotspot 1. Certo? Dentro do Hotspot 1. O que é que nós vamos fazer aqui? A gente vai adicionar, tá certo? Dentro do digital, vamos vir aqui digamos que está o nosso Hotspot 1 está em 430, aliás, 100, né? 430.1. Então, como o slot, como o Hotspot 1 ele transmite e recebe na mesma frequência, né, que é o de uma anteninha, no meu caso aqui essa é a minha configuração, então vai ser a mesma. Eu vou deixar aqui geralmente eu deixo em 50 mW, porque para Hotspot é pertinho. Vamos colocar aqui a ID, no caso aqui a ID do Paulo. Aqui o Color Code 1. Nesse caso aqui é o slot 2, porque o slot 1 é só para o TG nacional, no caso 724. E aqui nós vamos procurar agora em contato o 72444, que é o TG São Paulo. Então feito isso, a gente vai nomear aqui, que é o TG São Paulo. Vamos colocar aqui TG 724 SP e salvar. Então nesse momento nós salvamos aqui o canal do TG 72444, que se refere ao TG São Paulo. Mas como é que eu vou colocar agora ele aqui dentro do meu Hotspot 1? Então vamos lá. Se fosse Hotspot 2, o que iria modificar aqui seria apenas a frequência, né? Você vai ter que colocar aqui o offset correspondente aí à frequência, né? Só isso. Vai receber em uma frequência e transmitir em outra. E aí o offset vai depender se é em UHF, que é 5.000, se for em VHF é 600, para mais ou para menos, dependendo da frequência. Então vamos lá. Eu vou entrar agora aqui em Hotspot 1. Como nós configuramos ele aqui para o Hotspot 1, entrada e saída é a mesma frequência, eu abro aqui o Hotspot 1 na zona, né, zona do Hotspot 1, e venho aqui. Agora vamos procurar aqui a frequência lá que nós colocamos agora, ou seja, nós vamos procurar aqui agora o Hotspot, a frequência, aliás, a Hotspot não, a frequência São Paulo, que já está aqui em primeiro, né? TG 72444, tá logo aqui no início, eu estava olhando embaixo, mas ele está aqui. Então a gente vai só o quê? Só adicionar. Então a partir de agora, a zona que tem
que corresponde ao hotspot de uma anteninha, ela vai passar a ter o TG72444. E assim sucessivamente. Se for para usar no, vamos supor que a gente quiséssemos utilizar no hotspot 2, que é o dual slot, a mesma coisa, você só vai fazer a modificação lá da frequência, né, porque é offset é uma entrada e saída, ou seja, TX e RX diferente as frequências, e a mesma coisa seria feita aqui, ó, só adicionar aqui, ó, ela aqui, ó, e jogar para o hotspot 2. A mesma coisa para o DMR local. Digamos que lá fosse uma frequência de uma repetidora DMR ou uma frequência em simplex digital. É a mesma coisa, vai abrir aqui DMR local, eu nomeei DMR local, vai vir aqui, ó, ela está aqui, ó, TG724SP, a gente só vai jogar aqui também para DMR local. E assim sucessivamente, analógica. Se a gente criar aqui uma frequência analógica, a gente também faz a mesma coisa. Ela vai vir aqui, você vai vir aqui na zona em analógica e jogar para dentro das frequências salvas em analógicas. Como por exemplo, vamos criar aqui uma analógica agora. Só para deixar como exemplo, analógico. Vamos supor aqui, vou colocar aqui 435 fechado, né? Digamos que é um simplex digital. Se for repetidora, você só vai fazer o offset, colocar RX e TX, não tem problema nenhum, certo? No caso aqui seria analógica, a gente vai nomear QAP, vamos supor, QAP local, um exemplo, né? QAP local. Eu vou salvar qual a frequência que eu vou querer, a potência que eu vou querer deixar aqui. Lembrando que isso aqui você muda no rádio, a potência se você quiser aumentar, diminuir. Enfim, vou deixar aqui 1 watt. Certo? Como é analógica, aqui a gente não vai usar o ID, não tem problema nenhum. Se tiver subtom, né? Se tiver o tom, no caso, de RX ou de TX, é só selecionar aqui, entendeu? RX, RX ou TX e salvar, tá bom? Isso aqui é o squash. Geralmente eu costumo deixar aqui em 30, 40, deixar em 40. Pronto, salvamos já. Então ela já veio, ela já vai constar aqui, ó. Cadê? Nós acabamos de salvar. QAP local. Isso aqui está em analógico. Então digamos que nós queremos agora adicionar esse QAP local na zona das frequências analógicas. Nós vamos agora lá, a zona das frequências analógicas está aqui, ó, QAP local. Então eu vou jogar aqui, QAP local. Pronto. Então basicamente, pessoal, isso aqui é muito simples, né? É como eu falei, cada code plug, o interessante é que cada um tenha o seu, né? Faça o seu, direcionando para o que você usa aí na sua região. Dá para adaptar? Dá, mas não vai ficar 100%. Isso aqui é só uma ideia para que vocês entendam como funciona. Então basicamente aqui, ó, em canais, tudo que a gente criar aqui, seja canal analógico, digital, vai para o que a gente deixou aqui nas zonas, né? No meu caso eu salvei 4 zonas, onde eu tenho para um hotspot 1, hotspot 2, DMR local e analógico. Então se eu criar um canal local aqui, uma frequência local analógica, eu posso jogar aqui dentro da zona analógica. Se eu criar um digital, eu posso jogar aqui dentro da zona digital. Se for para usar nos hotspots, eu posso direcionar, no meu caso aqui, esse exemplo está direcionado para a minha configuração, como eu estou explicando. Eu posso direcionar aqui, se for para meu uso do meu hotspot de uma anteninha, jogar para o hotspot 1. Se for para dual, para o hotspot dual, no caso de 2 anteninhas. Ou seja, o que você fizer aqui, você vai direcionar de acordo com o que você salvou aqui nessas zonas. Criou, aliás, né, nas zonas que você criou. Então isso aí vai de cada um, entendeu? É bem simples, não tem mistério. Os TGs aqui, né, que são os contatos, aí vai depender de você. Por exemplo, TG724, tá? O nacional, Papo BR, NetBR, que é o 724.941, 724.942. No meu caso está o Pernambuco. Aqui nós criamos o TG São Paulo. Deixa eu colocar aqui TG
Deixa eu botar assim que fica mais... Entendeu, pessoal? Então, os TGs aqui vocês podem adicionar, não tem problema nenhum. Lembrando que o OpenGD, ele tem uma opção no próprio rádio, que se você estiver usando o rádio com um hotspot, por exemplo, você digita no próprio rádio o comando TG724, exemplo 72444, esse que nós acabamos de criar, que é São Paulo, e você dá um comando, ele já busca o TG. E depois você dá um TG 4000 para desconectar, no caso do hotspot. Se você estiver usando uma repetidora, aí vai depender do que está liberado na repetidora, do que o pessoal que administra a repetidora liberou. De repente ela está só no 724, que no caso é isso aqui, ó, certo? Eu deixei aqui rep de repetidora, ó, já para ficar fácil. Se a repetidora local que você está acessando sem ser via hotspot está funcionando o Papo BR, o Net BR, o TG, um exemplo, São Paulo, no caso aqui está Pernambuco. Aí você só vai configurar a frequência, já tem aqui o ID no caso do Paulo aqui desse exemplo, e nomear aqui, você vai dar um nome, repetidora tal, né, de tal região, e salvar, tá certo? Ah, mas eu posso adicionar essa repetidora lá dentro do hotspot? Pode, você pode simplesmente criar aqui, configurar aqui a frequência no caso da repetidora, e jogar lá dentro do hotspot que você quer usar, porém correspondendo ao TG dela, né? Porque nesse caso aqui a repetidora vai utilizar o TG dela. Você pode ter uma repetidora local com o TG dela, direcionando ela para dentro do seu hotspot também, não tem problema nenhum. Mas aqui está tudo prontinho. Então, pessoal, é isso. O vídeo mais uma vez ficou um pouquinho extenso, porque às vezes a gente tenta passar uma informação ou outra e termina ficando maior do que aquilo que a gente queria que ficasse. Mas é isso, essa configuração aqui é para o Paulo PU2 Papá Bravo Romeu, entendeu? E eu tentei passar aqui para vocês uma coisa bem simples, assim, da melhor maneira possível para que se entenda. Tá bom, pessoal? Então é isso, um abraço de Papai Yankee 7AR, André Romeu. Eu espero que tenha ajudado a outros colegas esse vídeo. Talvez não tenha ficado aí de uma forma muito assim clara, mas se você parar para analisar, isso aqui é só lógica, a configuração, é só lógica. Você faz o TG, né? Salva aqui, cria o canal de acordo com o que você quer, analógico ou digital, e aí as configurações vai depender do que você vai usar, e aí você joga dentro dessas zonas que você pode criar as suas, ou nesse meu exemplo aqui, jogar dentro de hotspot 1, 2, analógico ou digital. Valeu, pessoal, um abraço e até o próximo vídeo.